Toda grande história de poder começa com uma promessa, mas a história do cristianismo não. Ela começa com um fracasso absoluto, um líder humilhado e executado publicamente. Um grupo de seguidores disperso, amedrontado e sem esperança. Um movimento natimorto. Como então esta seita insignificante de uma província remota e problemática do Império Romano se tornou a força mais dominante da história ocidental? A resposta não está em um milagre simples, mas em uma complexa teia de fé, marketing genial e uma guerra de ideias que mudou o mundo para sempre. Jerusalém, por volta do ano 33 da nossa era. A cidade é um barril de pólvora. Sob a ocupação brutal do Império Romano, governada localmente por Pôncio Pilatos, um administrador conhecido por sua impaciência e violência, a Judéia fervilha com fervor religioso e anseio por libertação. Grupos de zelotes pregam a revolta armada. Essênios se retiram para o deserto esperando uma intervenção divina, e o Sinédrio, a suprema corte religiosa judaica, liderada pelo sumo sacerdote Caifás, tenta desesperadamente manter uma paz frágil com Roma para preservar o templo e sua própria autoridade. É neste cenário que Jesus de Nazaré, o fundador de um movimento disruptivo, encontra seu fim. Para Roma, sua execução foi o encerramento forçado de uma operação hostil. Para a elite do templo, foi a neutralização de um concorrente que ameaçava seu monopólio espiritual. Mas o verdadeiro epicentro do fracasso estava em uma sala poeirenta e trancada em Jerusalém. Ali se encontrava a equipe fundadora, desmantelada. Se o movimento de Jesus fosse uma startup, este seria o momento pós-colapso. O CEO e visionário, executado publicamente. O produto principal, o reino de Deus, aparentemente desmentido da forma mais brutal. A equipe de liderança, os 12 apóstolos, estava em completo caos. Pedro, o COO designado, a rocha, havia se desintegrado em medo, negando qualquer associação com o fundador. Judas, o CFO, o tesoureiro, revelou-se um traidor, vendendo o ativo mais valioso da empresa, seu líder, pelo preço de um escravo. Consumido pelo remorso, liquidou seu próprio futuro. Os outros diretores estavam escondidos, esperando a qualquer momento uma batida na porta. O modelo de negócios estava em ruínas. Eles não tinham capital, não tinham proteção legal, não tinham um plano de contingência e sua marca estava manchada pela humilhação da crucificação. Todas as métricas apontavam para uma falência total e inevitável. Nenhuma análise de risco, antiga ou moderna, apostaria na sobrevivência deste empreendimento. E, no entanto, foi desta situação de falência terminal que emergiu a organização mais resiliente e influente da história. A questão que este vídeo investiga não é apenas o que aconteceu depois, mas como, contra todas as leis de mercado e de poder, a psicologia deste time de fracassados foi tão radicalmente alterada a ponto de iniciar uma campanha de dominação global. Toda startup que sobrevive a uma crise quase fatal o faz através de um pivô, uma mudança radical na estratégia, baseada em uma nova percepção do mercado ou do produto. Para o cristianismo, o pivô não foi uma decisão de negócios. Foi uma crença tão poderosa que redefiniu o próprio produto, a ressurreição. O evento que não pode ser provado pela arqueologia, mas cujo impacto no time fundador foi a força motriz de toda a história. O túmulo vazio e os relatos das aparições de Jesus vivo não foram apenas milagres, foram a validação de uma nova e chocante tese de investimento. A crucificação, que parecia a falha catastrófica do produto, foi recontextualizada como sua característica mais essencial e deliberada, o sacrifício redentor. A morte do fundador não era um bug, era a feature principal. Jesus não era um líder fracassado, era uma divindade vitoriosa que havia hackeado a própria morte. Essa nova compreensão mudou tudo.
Homens que se escondiam por medo de guardas do templo agora estavam dispostos a enfrentar o Império Romano. Por quê? Porque o medo da morte, a principal ferramenta de controle de qualquer sistema de poder, havia perdido seu efeito sobre eles. Eles agora acreditavam em um retorno sobre o investimento eterno. O evento de Pentecostes, descrito em Atos, pode ser visto como a primeira grande rodada de investimento anjo do movimento. Não com dinheiro, mas com capital humano e espiritual. Os discípulos, agora cheios de uma convicção inabalável, saíram para o mercado de Jerusalém durante um grande festival que reunia judeus de todo o mundo. Pedro, o CEO que havia falhado, agora assume o papel de porta-voz e faz o primeiro grande pitch da nova empresa. A mensagem era clara, ousada e disruptiva. O sistema que vocês seguem executou o homem que Deus enviou, mas Deus o validou, ressuscitando-o, e nós somos a prova disso. A conversão de 3.000 pessoas naquele dia não foi apenas um sucesso de recrutamento, foi a validação do novo modelo de negócios. A comunidade nasceu, baseada em um produto que não era mais um reino político futuro, mas uma transformação espiritual presente e uma vida eterna garantida. A startup estava de volta, com uma nova mensagem, um time ultramotivado e um crescimento viral. Mas será que a cultura organizacional interna suportaria essa expansão? Nenhuma empresa em hipercrescimento escapa das dores do sucesso. A primeira grande crise da corporação cristã não veio de seus concorrentes, mas de sua própria cultura organizacional. A comunidade de Jerusalém era um caldeirão de diversidade, e isso gerou atrito. O livro de Atos detalha a disputa entre os hebreus e os helenistas na distribuição de recursos para as viúvas. Em termos modernos, era o clássico conflito entre a cultura da sede e a cultura das filiais internacionais. Os hebreus, o time original da Judéia, falavam aramaico e eram profundamente conservadores. Os helenistas, judeus da diáspora que falavam grego, eram a força de expansão, mais abertos a novas ideias e culturas. A acusação de que as viúvas helenistas estavam sendo marginalizadas era um sintoma de uma luta de poder cultural. A solução dos apóstolos foi uma aula de governança corporativa. Eles não microgerenciaram o problema. Eles criaram uma nova estrutura, um novo departamento de operações sociais, e nomearam 7 líderes para geri-lo, todos com nomes gregos. Foi um sinal claro para a facção helenista de que eles eram valorizados e teriam autonomia. A crise foi contida, mas a questão estratégica principal permaneceu. Qual era o verdadeiro mercado-alvo desta empresa? Apenas Israel ou o mundo inteiro? A perseguição que se seguiu à morte de Estevão, um desses novos líderes helenistas, forçou a primeira grande expansão. Cristãos fugiram de Jerusalém, levando a mensagem para novas regiões. Era uma expansão não planejada, orgânica, impulsionada pela crise. E o principal agente dessa crise, o homem que aprovou a morte de Estevão, era Saulo de Tarso. Ele era, na época, o representante do monopólio incumbente, o judaísmo farisaico, encarregado de esmagar a startup disruptiva. Ele era inteligente, zeloso e via o cristianismo como uma ameaça existencial. Mal sabia ele que estava prestes a ser recrutado da forma mais hostil e espetacular possível, para se tornar o principal arquiteto da expansão global que ele tanto temia. A história de Saulo de Tarso é a de uma aquisição hostil ao contrário. Em vez de a grande empresa comprar a startup adquire o melhor executivo da concorrência. A conversão de Paulo na estrada para Damasco foi o evento mais disruptivo da história do cristianismo primitivo. O perseguidor tornou-se o pregador. Mas ele não se tornou apenas mais um membro da equipe. Ele chegou com a ambição e a visão de um novo CEO, pronto para reestruturar toda a operação. A desconfiança da liderança original em Jerusalém era palpável.
Pedro, Tiago e João tinham a autoridade de terem sido parte do círculo íntimo do fundador. A legitimidade deles vinha da experiência direta. A de Paulo vinha de uma visão, de uma revelação pessoal. Ele era um forasteiro com um currículo impecável, cidadão romano, educado na mais alta teologia judaica, mas sem a cultura da casa. E ele chegou com um plano estratégico radicalmente novo. A visão de Paulo era essencialmente uma estratégia de go-to-market global. Ele percebeu que o produto, como estava sendo oferecido, um Messias para Israel, era um produto de nicho. Para escalar, ele precisava ser redefinido, e a sua grande inovação foi teológica e de marketing. A salvação pela graça através da fé, disponível para todos, judeus e gentios, sem a necessidade de aderir ao sistema operacional judaico da lei de Moisés, a circuncisão sendo a principal barreira de entrada. Ele estava, na prática, removendo a principal barreira de conversão e tornando o produto cristão acessível e atraente para todo o mercado do Império Romano. Ele abriu mão da profundidade no nicho para buscar uma escala global massiva. Essa abordagem era genial do ponto de vista de crescimento, mas era uma heresia para a facção conservadora em Jerusalém. Era como se um novo CEO do Spotify anunciasse que a empresa não precisava mais pagar royalties às gravadoras para ter sucesso. Era uma mudança tão fundamental no modelo de negócios que um confronto com o conselho de administração original era inevitável. O conflito ideológico entre a sede em Jerusalém e o time de expansão global de Paulo atingiu o ponto de ebulição. A questão era clara. Para se tornar cristão, um não-judeu precisava primeiro se tornar judeu. Era uma batalha pela alma da empresa. Se a resposta fosse sim, o cristianismo permaneceria uma pequena seita. Se fosse não, ele tinha o potencial de se tornar uma religião mundial. O Concílio de Jerusalém, por volta do ano 49, foi a reunião de acionistas que decidiria o futuro. De um lado, Paulo, o VP de Inovação e Mercados Globais. Do outro, os judaizantes, o Departamento de Tradição e Compliance. E como mediadores, Pedro, o VP de Operações, e Tiago, o presidente do Conselho. A diplomacia de Tiago levou a um acordo de compromisso que, na prática, deu a Paulo a vitória estratégica de que ele precisava. A barreira da circuncisão foi removida. O produto estava oficialmente liberado para o mercado global. Mas a tensão cultural não desapareceu. O famoso incidente em Antioquia, onde Paulo confrontou Pedro publicamente por sua hipocrisia em não comer mais com os gentios por pressão política, mostra que a batalha de egos e visões continuou. Foi um confronto entre dois tipos de liderança. Pedro, o líder relacional, preocupado com a coesão da comunidade original, e Paulo, o líder visionário e implacável, focado na missão global acima de tudo. Essa dinâmica é atemporal. Vemos isso hoje em empresas que lutam para equilibrar sua cultura original com a necessidade de inovação, ou em movimentos políticos divididos entre a pureza ideológica e a necessidade de ampliar sua base. A história de Pedro e Paulo é um estudo de casos sobre gestão de conflitos e a inevitável tensão entre manter as raízes e buscar o crescimento. A vitória da visão de Paulo não foi uma vitória sobre Pedro, mas uma vitória da estratégia de expansão sobre a de consolidação. Ele provou que, para conquistar o mundo, o cristianismo precisava falar a língua do mundo, e a língua do Império Romano era o grego. E sua estrutura era a cidadania, não a etnia. Com o caminho livre, a expansão cristã foi implacável. As igrejas fundadas por Paulo se tornaram hubs de uma rede descentralizada que se espalhava pelas principais cidades do Império. Suas cartas funcionavam como manuais de operação e governança, estabelecendo a doutrina e resolvendo disputas locais. Os evangelhos, escritos neste período,
serviram para criar uma narrativa unificada do fundador, o storytelling da marca. O cristianismo se tornou uma ideia viral, um sistema operacional de crenças que se espalhava de pessoa para pessoa. O Império Romano, o concorrente monopolista, reagiu com brutalidade. A perseguição aos cristãos não era constante, mas quando acontecia, era terrível. O que Roma não entendeu é que sua principal arma, a morte, era ineficaz contra um movimento cujo principal produto era a promessa de vida eterna. Cada mártir no Coliseu não era uma história de terror, mas um case de sucesso da fé, uma campanha de marketing viral que inspirava mais conversões do que medo. Enquanto Roma oferecia pão e circo, o cristianismo oferecia comunidade, propósito e esperança. Era uma proposta de valor imbatível em um império em crise moral e social. A conquista final foi uma fusão e aquisição. No século IV, o imperador Constantino, um estrategista genial, percebeu que era mais inteligente se aliar à crescente e organizada rede cristã do que continuar a combatê-la. Ao legalizar o cristianismo e depois adotá-lo como a cola para seu império em desintegração, ele efetivamente fundiu a estrutura do Império Romano com o software ideológico cristão. A startup não apenas sobreviveu, ela assumiu o controle da antiga corporação que tentou destruí-la. A jornada, desde a sala trancada em Jerusalém até o trono em Roma, estava completa. A conquista não foi feita com espadas, mas com uma ideia mais poderosa. A ascensão do cristianismo é a história da maior virada empresarial e ideológica de todos os tempos. Ela prova que um movimento pode começar com um fracasso total, ser dilacerado por conflitos internos, perseguido pela maior potência mundial e ainda assim prevalecer. Isso acontece quando a proposta de valor, a mensagem, é tão poderosa que transforma seguidores em missionários e mártires em propaganda. A luta entre a tradição de Pedro e a inovação de Paulo é um reflexo das batalhas que definem o progresso em qualquer campo humano, mostrando que a adaptação e a visão de futuro são cruciais para a sobrevivência. E esta jornada histórica nos deixa com perguntas profundas que ecoam até hoje. Se você gostou deste vídeo, ajude o canal a continuar crescendo. Se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Mas a conversa não para por aqui. Deixe nos comentários as suas impressões e opiniões. Até o próximo vídeo, porque ainda existem muitas outras histórias nos bastidores.